olha esse probleminha. Aqui eu estou dizendo que esse lado mede 12, esse negócio aqui mede 6 e é a mediana, ou seja, M é o ponto médio. Aqui, o N também é um ponto médio, mas eu digo aqui que esse pedaço mede 9. Olha aqui os dados do problema. E eu quero saber a área do triângulo grande. Você já fica pra mim, caraca, professor, eu só sei 3 pedacinhos aí, quero saber o triângulo. Qual é a parada aí? Bom, primeira coisa que o cara tem que reparar, que aluninho ou aluninha tem que reparar. Seguinte, a base é 12, não é isso? A base aqui mede 12. E esse cara aqui, que é a mediana, mede 6. Metade de 12. Qual é o tipo de triângulo onde a mediana vai dar metade do lado onde ela está batendo? Isso, tem que lembrar disso. O triângulo tem que ser retângulo. Para a mediana relativa a um dos lados ser a metade desse lado. E esse lado aqui vai ser a hipotenusa. Ou seja, esse ângulo daqui é 90 graus. Aí, ó, tudão aqui mede 6. Aqui também mede 6 e aqui também mede 6. Segundo passo, tem que lembrar que o encontro das medianas se chama o quê? Isso, baricentro. E o que você tem que guardar na caixinha da sua cabeça que guarda o baricentro? Qual a informação que tem que estar lá? É o encontro das medianas. E a outra coisa fundamental é que um baricentro divide cada mediana na razão 2/1. Então, será que eu consigo descobrir esses tamanhozinhos aqui? Consegue sim. Repara só, esse pedaço aqui mede 6. Será que eu consigo dividir um cara que mede 6 em dois segmentos que um é o dobro do outro? Não precisa fazer uma conta enorme, né? A gente já pode pensar um pouquinho e falar, poxa, 4 e 2, né? Eu posso dizer assim, ó, então esse pedaço aqui mede 4 e esse pedaço daqui mede 2. Finalmente, esse troço aqui mede 9. E o tal do baricentro, o ponto G aqui, ele tem a seguinte coisa pra gente. Esse baricentro, ele mede, ele vai dividir a mediana na razão 2/1. Então, esse pedaço daqui é o dobro desse pedaço daqui. Mas se tudão mede 9, eu quero dividir em dois caras, onde um é o dobro do outro, 3 e 6, certo? Olha aqui, ó. Esse camarada também é 6 e esse camarada aqui é 3. E, professor, com um 6 aqui, você não desenhou isso muito bem. Beleza. Geometria, arte e raciocinar certo com a figura errada. Agora, os conceitos é que tem que estar bem na nossa cabeça. Repara só. Agora eu quero a área total. E como é que eu posso calcular essa área total? Respira. Vou te contar um segredo. Quando você traça as medianas, agora é outra coisa que tem que estar na sua cabeça quando a gente relaciona áreas e medianas. Se você ligar as 3 medianas, elas dividem o seu triângulo em 6 triângulos de mesma área. Como assim, professor? Isso aí, ó. Se você ligar as 3 medianas, olha só. Se você ligar esse camaradinho aqui, ó. Esses 6 triângulos, tá vendo aqui que dividi em 6 triângulos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 triângulos têm a mesma área. Se eu achar a área de um desses caras, é só multiplicar por 6 e o resultado é a área total. Professor, qual área que você vai procurar? Vamos dizer o seguinte, vamos procurar a área desse camarada aqui, só que agora eu vou desenhar ele direitinho para vocês. Tem 2 maneiras de calcular a área desse cara. Um é usando o radical de Heron e o outro é fazendo o que eu vou fazer de fato, tá? Olha só, o que é radical de Heron, professor? É um jeito de calcular usando só os lados. Mas vamos fazer primeiro uma solução assim, ó. Eu vou redesenhar esse camaradinho aqui, ó. Ele mede 2 e os lados daqui medem 6. Cada um desses caras mede 6. Aqui é 6, aqui é 6 e aqui é 2. Se você for tentar calcular isso aí usando somente base vezes altura sobre 2, me falta calcular a altura. Para calcular a altura desse cara é muito simples. Sabe por quê? Nesse triângulozinho isósceles tem 2 lados iguais, a altura bate certinho no ponto médio da base. Então, esse camaradinho aqui, ó, P, bate certinho aqui no ponto médio da base. Então aqui é 1 e aqui é o H. Aí é só a gente fazer o quê? Um bom e velho Pitágoras. Olha aqui, eu tenho 6 ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, ó, eu tenho um triângulo retângulo, então eu vou fazer Pitágoras só nesse triângulozinho. É igual a 1 ao quadrado mais H ao quadrado. E aí eu tenho 36 é igual a 1 mais H ao quadrado, vem esse cara subtraindo, dá 35. Então H é a raiz de 35. Como assim, professor? É isso aí. Se H ao quadrado
é igual a 35, H é igual a raiz de 35. Quanto é a raiz de 35? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Para finalizar o problema de uma vez, vamos juntar os conceitos todos agora. Eu falei para você que a área do triângulo é 6 vezes a área desse cara. E como é que calcula a área desse camaradinho aqui? Como é que eu calculo a área desse cara aí? Eu faço base vezes altura sobre 2. Então vamos lá? Olha só, para fechar o problema aqui, ó, Sabinality, finalizando. Aqui, ó, a área do triângulo ABC é 6 vezes essa areazinha. Essa área é base, 2 vezes a altura, acabei de calcular, raiz de 35 over 2. Aí você, ó, simplify, resposta final, 6 raiz de 35. Maravilha? Galera, se você tá vendo isso aqui pelo YouTube, tem a listinha de exercícios aqui embaixo, dá uma olhadinha aí. Tem várias questões parecidas com essa, usando propriedades de razão de área. Dá uma olhada, tem gabarito, tenta fazer isso daí. A gente vai lançar mais videozinhos resolvendo alguns problemas desse tipo. Fica forte.